Muito bem, meus irmãos, eu gostaria então de nós lermos nesse momento o texto de João, o mesmo texto da semana passada. Nós meditamos algumas coisas, mas hoje veremos algumas outras que ficaram para meditarmos. João, capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. João, capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Eu gostaria que nós pudéssemos ler esse texto conjuntamente. Vamos lá, 2 versículos apenas. João, capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Vamos lá? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar nesse momento. Senhor, a Tua palavra foi lida e nós pedimos a Tua direção nesse momento, ó Pai. Momento tão importante, momento de sermos dirigidos pela Tua palavra, de sermos orientados, de sermos ensinados pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos ilumine, Pai, e que todo o Teu povo possa sair desta noite aprendendo mais o Senhor, mas acima de tudo glorificando ainda mais o Senhor pela Tua dimensão, ó Pai. Nós oramos confiantes, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu não sei se vocês já ouviram falar de um homem, talvez seja um homem estranho e desconhecido para vocês. Um homem chamado Nick Wallenda. Já ouviram falar desse homem? Nick Wallenda. Eu não sei se eu estou soletrando o nome dele aqui direito, porque o meu estrangeiro, né, minha língua estrangeira, nem sempre ela soletra de maneira adequada, mas Nick Wallenda. Alguém já ouviu falar desse homem? Eu imaginei que vocês responderiam que ainda não tinham ouvido falar desse nome. Esse estranho e desconhecido para nós fez uma coisa extraordinária na semana passada, porque hoje nós estamos já no primeiro dia da semana. E ele fez uma coisa extraordinária. Colocaram um cabo de aço sobre o Grand Canyon, 457 metros de altura, e uma distância de 1.500 metros a atravessar do outro lado do Grand Canyon, que é um grande precipício. E esse homem, Nick Wallenda, que já havia passado as cataratas do Niágara, pegou ali o seu instrumento de equilíbrio, uma vara de equilíbrio, e começou a atravessar por cima daquele cabo de aço sem nenhum tipo de segurança. E um dos canais começou a transmitir ao vivo aquele homem ali por 20 minutos, o vento soprando forte, e ele ali dando os passinhos sem nenhum tipo de segurança, sem nada, e a multidão em volta dele, olhando o Nick Wallenda atravessar 20 minutos de suspense, onde as pessoas pararam, suspirando ali, reprenderam a respiração, pelo medo daquele homem cair ao vivo e morrer ali diante de tantas pessoas. Mas ele conseguiu cumprir o que ele propôs, atravessar o Grand Canyon. 20 minutos de suspense. E Nick Wallenda, desde a semana passada, então, podemos dizer hoje que fez algo extraordinário. Fez algo extraordinário. Porque simplesmente contando a história, vocês já ficam imaginando e já dá uma agonia em pensar no que ele fez. Imagine se você tivesse visto o que Nick Wallenda fez. Nick Wallenda fez algo extraordinário. Mas de maneira alguma nós podemos comparar o que Nick Wallenda fez com aquilo que Jesus fez. Porque muito mais extraordinário que Nick Wallenda é o nosso Senhor, aquele que nós cantamos, aquele que nós adoramos, e aquele que João registrou no seu evangelho as coisas extraordinárias que Jesus fez, algumas delas, porque João fala que Jesus fez tantas coisas extraordinárias que nem todos os livros do mundo caberiam aquilo que ele fez.
Mas se você pegar o Evangelho de João e for anotando ali as coisas extraordinárias que Jesus fez, sabe quantas João mencionou? Sabe quantas coisas extraordinárias Jesus mencionou? Quem sabe? Quantas você acha que João registrou? Quantas coisas extraordinárias você acha que João disse que Jesus fez? Eu contei uma por uma do Evangelho de João para dizer para vocês, mas não foram muitas. João registrou 6 coisas extraordinárias que Jesus fez. Parece que João usa os 6 onde Deus trabalhou no Gênesis para mostrar 6 coisas que também Jesus fez. Parece, não estou afirmando. Mas se vocês forem lendo, vocês vão ver semelhanças com o Gênesis. Semelhanças com o Gênesis. Mas o primeiro milagre transforma água em vinho. Logo após, ele menciona a cura à distância do filho de um oficial do rei, que foi curado à distância. Jesus nem foi até onde estava o doente, mas disse que ele poderia ir para casa, o que veio pedir a Jesus. E quando ele está chegando na casa, ele sai ao encontro e diz: teu filho está curado. E ele pergunta mais ou menos que hora ele foi curado. Ele diz: a tal hora. E ele compara e percebe que foi no exato momento em que Jesus disse para ele voltar para casa que o filho dele estava curado. A terceira, no capítulo 5, Jesus cura um paralítico que estava há 38 anos paralisado. Há 38 anos, diz o texto, e Jesus vai lá e cura esse homem de maneira extraordinária. A quarta, você encontra no capítulo 6, diante de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ele multiplica os 5 pães e os 2 peixinhos. A quinta, ele cura um cego de nascença no capítulo 9. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença, que os discípulos perguntam: quem pecou para que esse nascesse assim? Ele ou os seus pais? E qual é a resposta de Jesus? Nem ele, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que se manifeste nele a glória de Deus. Extraordinário, extraordinário você observar isso. E o último registro de João é o mais espetacular, na minha opinião, de se ler. Um homem que estava há 4 dias morto. Um homem que ninguém mais acreditava que poderia voltar a viver. Jesus vai à boca do túmulo, manda remover a pedra, faz uma oração e chama aquele homem, seu amigo, Lázaro, e diz: Lázaro, vem para fora. E naquele momento, Lázaro, que já estava morto há 4 dias, teve que ouvir a voz do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, poderoso, extraordinário, muito mais do que níquel a lenda. E Lázaro sai para fora ressuscitado. Quem não se impressiona com os atos extraordinários de Jesus, talvez sei lá o que acontece, mas Jesus fez isso aqui justamente para que nós possamos saber que Ele é Senhor, que Ele é poderoso. Mas diante disso, diante do Evangelho de João, nós ficamos com uma pergunta, nós começamos a pensar assim: será que João registrou isso para que nós tentemos fazer a mesma coisa? Será que João registrou esses atos extraordinários de Jesus para que hoje nós tentemos fazer a mesma coisa? Para que nós tentemos com a nossa fé realizar coisas parecidas com esta que Jesus fez? Será que foi essa a intenção de João? Será, meus irmãos? O que vocês acham? Ainda tem dúvidas? O que João fala sobre o objetivo dele no versículo 30 e 31? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Para que creiamos nele. Será que é necessário coisas ainda maiores para nós crermos? Será que é preciso mais uma multidão de milagres para que nós possamos crer em Jesus Cristo? Será que tudo aquilo que Cristo Jesus fez não é suficiente ainda para nós crermos? Coisas tão espetaculares que ele fez, e como João disse, nem vou registrar todos, porque se fosse registrar, nem todos os livros do mundo caberiam. Ele usa um exagero, mas ele fala que Jesus fez tantas coisas. Mas João tem um objetivo em registrar esses milagres, para que nós creiamos. Creiamos, crerem, está no Evangelho de João, do capítulo 1 até o último capítulo. João registra inúmeras vezes essa palavra, creiamos, crer. Mas alguns, meus irmãos, infelizmente,
Alguns pensam que esses milagres foram registrados para que fossem repetidos. E alguns se apoiam achando que esses milagres de Jesus podem ser repetidos. Mas a pergunta é, será que realmente alguém pode repetir esses feitos do nosso Senhor Jesus Cristo? Se você for na internet colocar lá propaganda de milagres, aí aparece uma faixa famosa, olha, nesse dia 29, se não me engano, 29 de julho, mas não é desse ano, 29 de julho vai estar aqui o pastor fulano e tal. Pastor fulano e tal levou uma facada no coração, morreu, mas estará aqui para dar o seu testemunho. Peraí, estranho, não é? Morreu, mas estará aqui para dar o seu testemunho? Como assim? Será que vai ser um espiritismo? Alguma coisa assim? Porque na faixa não diz que ele ressuscitou. Diz que ele levou uma facada no coração e que vai estar na igreja testemunhando a respeito da ressurreição. Se você for lá nos vídeos do YouTube, você encontra, eles até colocaram lá o Spa de Jesus. O Spa de Jesus. Jesus é poderoso, meus irmãos, diz o pregador. Jesus é poderoso. E ele chama as pessoas obesas da igreja e chama à frente ali ao púlpito e diz que Jesus vai operar um emagrecimento instantâneo. Ele ora e as pessoas começam a puxar a sua roupa dizendo assim, olha o quanto eu emagreci, olha, eu pesava tantos quilos, agora eu tenho 2, 3, 5 quilos a menos. Mas a pergunta é a seguinte, por que Deus estaria fazendo este tipo de milagre hoje? Será que ele precisa estar emagrecendo as pessoas que muitas vezes se descuidam no seu comer e aí ele tem que fazer um milagre lá instantâneo para emagrecer? Será que Deus não nos ensinou a andarmos, a fazermos uma corrida, a cuidarmos do nosso organismo, para que ele tenha que vir operar um milagre assim, na hora, emagrecendo 10, 15 quilos? Será? Mas é só você colocar no YouTube, Spa de Jesus, e você vai ver o culto. E o pessoal ali, todo empolgado, achando que é uma operação de Deus. Mas isso soa estranho. Muito estranho se você ler o Evangelho de João, que é extraordinário registrando a vida de Jesus e os feitos de Jesus. Eu sei que alguns de vocês estão lendo o Evangelho de João, pedi domingo passado, e alguns estão lendo o Evangelho completo, e estão descobrindo coisas que nunca viram no Evangelho de João, ou que talvez tenham lido, mas não tenham se apercebido das coisas que João registra. Mas nós precisamos pensar sobre a vontade de Deus, porque esses que procuram tais coisas dizem que a vontade de Deus é querer abençoar todos, a vontade de Deus é curar todos, a vontade de Deus é libertar todos. Mas fica uma pergunta muito curiosa se você ler o Evangelho de João. Se a vontade de Deus em relação a estar operando milagres, em relação a estar operando sinais, se a vontade de Deus, se é a vontade de Deus, por que Jesus não acabou com todas as doenças? Por quê? Será que ele não tinha poder quando ele encarnou? Será que enquanto ele esteve na terra, será que Jesus não tinha poder para simplesmente numa só ordem, dizer assim, olha, eu quero que todas as doenças do mundo se acabem agora? Se, como João diz, ele fez tantas coisas que nem todos os milagres do mundo, nem todos os livros do mundo poderiam caber ali o que Jesus fez, então a pergunta é, por que Jesus não acabou com todas as doenças do mundo? E muito mais, se você ler o Evangelho de João, você fica perguntando algumas coisas curiosas. Se é da vontade de Deus que todos sejam curados, que todos os problemas sejam resolvidos, por que Jesus não acabou com a fome do mundo? Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, por que Jesus não disse para eles naquele momento, dizendo assim, olha, para que vocês saibam que eu tenho autoridade sobre todo mundo, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Eu vou acabar com a fome do mundo, não haverá mais fome no mundo. Jesus não tinha poder? Será, meus irmãos? Será que o poder dele se limitava apenas a Israel? Claro que não. O poder de Jesus não tem dimensão. Ele ultrapassa qualquer dimensão que você imagine, tanto do mundo terreno quanto do mundo espiritual.
Ele mesmo diz que toda autoridade foi dada para ele. Então, se ele quisesse resolver a fome, ele teria resolvido. Se ele quisesse ter acabado com todas as doenças, ele teria acabado. E na hora que ele vai no túmulo de Lázaro, eu fiquei imaginando, Jesus poderia dizer assim: eu não vou ressuscitar apenas Lázaro. Eu preciso ressuscitar alguém que é importante para o meu ministério. Eu vou ressuscitar João Batista. Não somente Lázaro, mas vou ressuscitar Lázaro, João Batista, vou ressuscitar Jeremias, Isaías, vou ressuscitar uma equipe grande e poderosa para que possam realizar a minha obra. E ele poderia simplesmente mandar que homens que já estavam ali, seu corpo virado em pó, voltassem a viver. Horas, para quem ressuscitou um homem que estava 4 dias morto, cheirando mal, por que não poderia ter usado esse poder para assim fazer também? Mas por quê? Porque ele vai e ressuscita Lázaro, mais 1, 2, 3 ali, e não ressuscita todos os outros. Será que isso tem um objetivo? Será que isso aponta para nós crentes hoje prestarmos atenção no que ele irá fazer? Será que ele está apontando para alguma coisa que ele irá fazer? Ou será que ele quer que nossos olhos fiquem presos apenas àquele ato que ele fez naquele momento? Se você ler o Evangelho de João, você vai se encantar. Jesus, meus irmãos, conforme a Bíblia, é o Emanuel, o Deus conosco. Se é o Deus conosco, ele tem todo o poder, teve todo o poder, tem todo o poder e sempre terá todo o poder, assim como o Pai. O que o Evangelho de João ensina sobre isso? Algumas questões que eu gostaria que vocês entendessem no Evangelho de João, muito importantes mesmo. João registra que Jesus falou inúmeras vezes do tempo de Moisés. Presta atenção. No Evangelho de João, se você ler com atenção, você vai ver inúmeras vezes Jesus mencionando Moisés. E Jesus fazendo com que a memória das pessoas fossem remetidas lá ao período de Moisés. Justamente em qual período? Justamente no tempo em que Deus, a partir do momento que Deus chama Moisés no Monte Horebe, se revelando para ele como eu sou, e principalmente ao período dos 40 anos de caminhada pelo deserto. Por que isso é importante para nós entendermos João? Se você ler isso, você vai perceber que no capítulo 6 Jesus menciona Moisés, no capítulo 7 Jesus menciona Moisés, no capítulo 8 Moisés é mencionado, no capítulo 9 ele é mencionado. Estou dando apenas alguns exemplos, 6, 7, 8 e 9 em sequência. Mas existem outras citações a respeito de Moisés. João registra que Jesus falou sobre o tempo de Moisés. Mas por que isso é importante nesse texto? Por que é importante saber que Jesus falou do tempo de Moisés? Vocês lembram o que estava acontecendo no tempo de Moisés? Por que Deus chama Moisés? O povo estava escravo. Prestem bastante atenção. O povo estava escravo no Egito. E Deus levanta um homem para ser o libertador. Libertador. Prestem atenção, que coisa extraordinária. O curioso é que quando você está lendo o Evangelho de João, você encontra Jesus falando no capítulo 8 exatamente isso, que ele pode libertar o homem da sua escravidão. E ele menciona Moisés lembrando de Moisés. Ele fala que ele pode libertar o homem da sua escravidão, mas não mais da escravidão do Egito. Mas ele está falando da escravidão do pecado. Do pecado. E ele faz com que o povo lembre, naquela época, lembre de Moisés, dizendo: vocês lembram que os vossos pais eram escravos? Vocês lembram? E aí ele fala agora: se o filho não vos libertar, vocês não podem ser livres. Ou seja, que papel Jesus está dizendo que ele é? Que papel ele está assumindo no Evangelho de João? Papel de libertador. Libertador. Extraordinariamente no livro de João, para você entender o que ele está fazendo em relação aos milagres. Em relação ao que ele está operando, você vai ver que é perfeito com aquilo que Jesus está falando em relação ao tempo de Moisés. Mas aí você olha e diz: mas só isso? Só isso? Mas se você voltar lá ao tempo de Moisés,
Você volta ao tempo de Moisés, quando Deus aparece ali para Moisés e fala para ele, vai ao Egito, vai libertar o meu povo. Moisés pergunta para Deus assim, Senhor, quem é que eu falo que mandou eu aqui no Egito? Eu ir no Egito. Qual nome eu vou dizer que me mandou aqui no Egito? E qual é o nome que Deus diz para ele? Diga para eles que eu sou. Diga para eles que eu sou, o que sou, te mandou. Agora pegue e leia extraordinariamente em João, como Jesus começa a assumir esse título no Evangelho de João, dizendo para ele assim, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho. E ele começa a assumir esse título no Evangelho de João, lembrando exatamente daquele nome que Deus mandou Moisés falar no Egito como libertador. Ele começa a assumir no Evangelho de João esse título do Eu Sou. A ponto dos judeus ficarem tão furiosos, que em alguns momentos eles pegam em pedras para atirarem Jesus, dizendo assim, te fazes igual a Deus? Te fazes igual a Deus? Porque eles sabiam muito bem que eu sou, foi usado por Moisés, Deus disse para Moisés, eu sou, falou para Moisés, e Jesus assume o mesmo título no Evangelho de João como libertador. Mas agora ele vem dizendo que somente ele pode dar liberdade. Somente ele pode dar liberdade. E isso é curioso, para você entender os milagres, para você entender o que Jesus está fazendo no Evangelho de João. Mas tem um detalhezinho curioso, se você voltar no tempo de Moisés. Em Êxodo capítulo 4, Moisés fala assim, preste atenção nesse detalhe. Moisés fala assim para Deus, mas se eu chegar lá e falar para eles assim, que eu sou o que sou me mandou, eles não vão ouvir a minha voz. Porque vai ficar só na palavra. O que eu preciso? Eu preciso operar algum sinal. Eu preciso de algum sinal, Deus. Se você olhar o contexto, Moisés está falando isso. Eu preciso de algum sinal. Eu preciso realizar alguma coisa para que o povo realmente entenda que eu tenho autoridade e fui enviado por ti para o Egito. Então Deus faz o que com ele? O que você tem na mão, Moisés? Vamos dar um sinalzinho para você. Joga aí o cajado no chão. E o cajado joga. Ele joga o cajado no chão e o cajado se transforma em serpente. Era o primeiro sinal dele. Ele não iria mais ao Egito simplesmente dizendo que eu sou, mandou. Mas ele iria ao Egito agora fazendo um pequeno sinal, transformar um cajado numa serpente. O segundo sinal era colocar a mão dentro da roupa e quando tirasse, ela vinha leprosa. Ela vinha leprosa. E assim também Moisés fez. E ele volta, ele vai então com esses dois sinais. Ou seja, sinal de autoridade, que quem está mandando ele como libertador, quem é? Agora eu pergunto para vocês, e Jesus? Será que iria entrar na terra simplesmente com palavra? O próprio Emanuel? Se para um homem ele mandou um homem com sinais, será agora que então o próprio Deus encarnado, o Emanuel, entraria na terra sem fazer sinais, sem operar coisas extraordinárias que nos encantam, nos dão esperança, nos falam a respeito de que poder ele tem? Se para Moisés ele deu a capacidade de fazer algumas coisas, imagine ele mesmo encarnando. Olhe como João começa o Evangelho. No princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Mas a partir dele, então, ele começa a dizer que o Verbo se fez carne. Ou seja, o Verbo habitou entre nós. E se habitou, se ele eu sou, ele tem que operar grandes e poderosos sinais, como uma demonstração de que ele é além de um homem, mas ele é o Todo-Poderoso com autoridade. E você começa a ler o Evangelho de João, então, e começa a pensar assim, o que isso então tem a ver com a transformação da água em vinho? Quem conseguiria transformar a água em vinho?
O vinho precisa de anos e mais anos e mais anos de envelhecimento para ficar um bom vinho. Mas quem simplesmente num momento vem e consegue operar a matéria, consegue uma transformação química da matéria assim? Quem poderia ser esse? Claro, somente aquele que participou da criação de todas as coisas, quando você lê no Gênesis. Quem poderia multiplicar pães e peixes? É claro, aquele que participou da criação. E você começa a imaginar algumas coisas, começa a ler o Evangelho de João e começa a ficar encantado com aquilo que João vem registrando sobre os sinais que foram escritos para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhamos vida eterna nele. Meus irmãos, o que Jesus está demonstrando no Evangelho de João é que ele é muito maior do que Moisés. Muito maior do que Moisés. Vocês lembram num certo momento em que ele convida Tiago, Pedro e João e sobe no monte. E lá no monte ele transfigura-se, o seu rosto se transfigura. E quem é que desce ao lado dele? Elias e Moisés. E aí eles começam a bater um papo com Jesus, conforme Lucas, bater um papo com Jesus, Moisés e Elias, e ouve-se uma voz ali no monte do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Ou seja, Deus está mostrando que entre Elias, entre Moisés, tem um no meio, que este é o Filho amado, que deve ser ouvido. O Emanuel, Deus conosco. Então, você olha para o Evangelho de João e começa a pensar assim, que não é por acaso que Jesus está operando sinais. Mas ele está operando sinais com poder, com demonstração de autoridade. Mas tem uma coisa extraordinária. Jesus menciona Moisés. Agora abram comigo em João, Evangelho de João, capítulo 1 ainda, logo no início do Evangelho, capítulo 1. Nós já leremos. Se você for voltar no Velho Testamento para você entender o que Jesus está fazendo no Evangelho de João, você vai descobrir uma coisa curiosa. Moisés escreve 5 primeiros livros da Bíblia. Mas quando ele vai escrever o 5º Deuteronômio, no capítulo 18, Moisés fala do grande profeta que viria. Do grande profeta que viria. Ele fala que Deus suscitaria no meio do povo um profeta semelhante a ele, e que esse deveria ser ouvido. E o povo israelita conhecia muito bem esse texto. Conhecia muito bem esse texto, que havia uma profecia de Moisés referente àquele que Deus levantaria no meio do povo, semelhante a ele. E semelhante a ele por quê? Moisés, como libertador, está libertando o povo do Egito, mas viria alguém que libertaria acima do Egito, libertaria do pecado para aquele que nele crê. E olha o que acontece no capítulo 1 de João, versículo 45, 44, vamos ler do 43 ao 45. Olha que interessante. Logo no início do Evangelho, para você ver como ele joga lá para trás para nós lembrarmos. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Ele já entende que aquele que Moisés falou que viria, agora está entre o povo, está com eles. E se está entre o povo, tem que operar grandes sinais e prodígios, porque ele é acima do próprio Moisés. Nós chamamos de teofania no Velho Testamento. Teofania é uma palavra da teologia para as manifestações de Cristo no Velho Testamento. E às vezes no Velho Testamento, onde Deus aparece, onde Deus vai na casa de alguém, como no capítulo 18 de Gênesis, que Deus vai na casa de Abraão e chega a comer na casa de Abraão, porque o texto diz que Deus comeu, ele e mais 2 anjos comeram na casa de Abraão. Então ele tinha que estar materializado. Haviam aparições em sonhos, aparições em visões, mas lá ele come na casa de Abraão. Então a pergunta é a seguinte:
quem estava na casa de Abraão juntamente com 2 anjos? Jesus. Nós chamamos isso na teologia de teofania, que é uma manifestação de Cristo já no Velho Testamento. E a pergunta então, na sarça ardente de Moisés, se Deus estava ali, quem estaria ali se revelando para Moisés? Se é Cristo Jesus, e muitos creem que é por uma teofania, então por que ele não diria que ele é o eu sou no Novo Testamento quando ele assume esse papel? Extraordinário você notar. Mas tem algumas coisas, meus irmãos, vamos seguir à frente, prestem atenção. Tem alguns detalhes do Evangelho de João, nos milagres que João registra, que são muito interessantes. No tempo de Moisés, como Jesus cita, o povo andou durante 40 anos pelo deserto. E durante 40 anos, 6 dias por semana, o que caía do céu? E o maná é chamado do quê? Pão. Pão. E o povo então se alimentava do pão, que era enviado pelo próprio Deus, para que as pessoas se alimentassem do pão que caía do céu durante 40 anos. Agora, se Jesus estava participando lá daquele momento, o que ele vai fazer no Evangelho de João? O que ele vai fazer? Se ele abençoou e alimentou aquele povo durante 40 anos, por que ele não poderia alimentar uma multidão agora na sua encarnação? Extraordinariamente, o que Jesus faz? Ele pega e leva o povo ali, está num monte, e ele diz assim, olha, vamos dar de comer para esse povo. Senhor, mas nem 200 denários, como é que nós daríamos de comer? Os discípulos ainda não têm dimensão de quem é que está ali. Então Jesus pega e manda que eles procurem alguma coisa e acham 5 pães e 2 peixinhos. Mas se Jesus é o mesmo, ontem, hoje, para sempre, se ele durante 40 anos, com o Pai, com a presença do Espírito também, alimenta aquele povo de pão, por que não poderia alimentar naquele momento os 5.000, fora mulheres e crianças? Mas tem um detalhe curioso, que esse milagre, meus irmãos, no Evangelho de João, ele entra como um sinal de juízo. Não para nós queremos realizar novamente. Sabe por que sinal de juízo? Daquelas pessoas que andaram 40 anos, acima de 20 anos, quantos creram? Quantos creram? A Bíblia só diz Josué e Caleb, mas praticamente todo mundo não creu. Não creu, apesar de um sinal extraordinário sendo feito por intermédio ali das mãos de Moisés, mas não creu. Se você ler no Evangelho de João, capítulo 6, como é que termina a multiplicação dos pães e dos peixes? Quantos creram no final da transformação, ali da multiplicação dos pães e dos peixes? Quantos creram? Nenhum. E Jesus então começa a apontar para o passado, dizendo assim, os vossos pais se alimentaram no deserto do maná e morreram. Mas vocês, se vocês não se alimentarem de mim, se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não terão vida, vocês também vão perecer. E ele começa a usar isso como juízo. Uma ligação com o juízo, dizendo assim, vocês não estão percebendo que eu estou realizando muito maior do que Moisés, muito maior naquele tempo, e vocês mesmo assim não creem. Por isso que João fala que esses foram registrados para que nós creiamos. Porque se nós não cremos em Cristo, Todo-Poderoso que realizou isso, nós não temos a vida eterna de maneira alguma. Agora o propósito, meus irmãos, prestem atenção. O propósito de Moisés, quando você olha para o Velho Testamento, ele foi chamado por Deus para ir no Egito e fazer o quê? Pegar o povo, tirar o povo e levar até onde? Agora leia no Evangelho de João, coisa curiosa. Jesus começa a assumir esse papel de liderança e começa a assumir algumas palavras que ele começa a dizer assim, olha, ele começa assim, eu preciso conduzir vocês porque eu sou o bom pastor. O que um pastor faz? O que um pastor faz? Ele justamente guia, porque as ovelhas são bichinhos bobos, são bichinhos ingênuos.
E no Evangelho de João, Jesus começa como libertador, não somente como libertador, ele começa a assumir um papel daquele que vai guiar, daquele que vai conduzir, daquele que vai levar todos aqueles que o Pai escolheu até a presença do Pai. Ele é o bom pastor. Moisés guia o povo até a terra prometida. Mas agora o libertador, e muito mais, o nosso bom pastor, ele precisa conduzir as ovelhas até a vida eterna. Por isso que nós lemos o João 14, quando Tomé disse, nós não sabemos o caminho. Como é que nós vamos chegar, Senhor? Ele está fazendo o papel de ovelha, de uma ovelha ingênua. Como é que nós vamos chegar? Nós somos bobinhos. E Jesus fala para ele assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas muito mais, meus irmãos, a respeito dos milagres que alguns querem repetir, sem juízo e sem entendimento do que a Bíblia está falando. Jesus não quis resolver tudo. Preste bastante atenção, nós estamos caminhando para o final aqui. Jesus não quis resolver tudo. E tem uma coisa que pode assustar alguns, e isso vai contra a pregação de muitos. Jesus não quer resolver tudo. Não fique mentindo para as pessoas. Não fique prometendo muitas vezes milagre para as pessoas sem ser real e sem ser da vontade de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Preste bastante atenção. Nós estamos lendo o quê? O Evangelho de João. Mas quando você vai ler o último livro escrito por João, você fica impressionado. Porque é no último livro de João, que João vai escrever já bem velhinho, com muita sabedoria, com muita ali inspiração do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, ele vai falar sobre as coisas finais. E no capítulo 21 de Apocalipse, ele diz que um dia as coisas serão resolvidas. Um dia haverá novos céus e nova terra, onde as primeiras coisas passaram e as coisas se fizeram novas, onde todas as coisas serão restauradas, onde todos os problemas serão resolvidos. E o auge disso, ele escreve ali em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, se eu não estou enganado, ele diz que naquele dia, naquele momento em que a Nova Jerusalém descer para conosco, estiver conosco, o que vai se acabar? E ele começa a mencionar o quê? O que vai se acabar? Ele diz assim, acabará as lágrimas. Não haverá mais lágrimas. Agora volte para o evangelho dele e veja o que as pessoas estavam fazendo quando Lázaro morreu. As pessoas estavam chorando. As pessoas estavam desiludidas. As pessoas estavam ali tristes porque alguém morreu e trouxe lágrima, trouxe dor. E Jesus, naquele momento que estava encarnado, não ressuscitou a todos. Mas o que João vai falar em Apocalipse, que chegará um momento em que não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. Mas isso só acontecerá no momento em que a Nova Jerusalém descer, no momento da restauração de todas as coisas, no momento da segunda vinda do Todo-Poderoso, no momento do Cordeiro, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, onde ele irá restaurar todas as coisas. O que Jesus estava fazendo com Lázaro era muito mais do que ressuscitar a Lázaro, mas apontando para nós o poder dele no final de todas as coisas, que não é ressuscitar apenas um, mas o texto diz que chegará um momento, em João 5, chegará um momento em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aí sim haverá ressurreição para todos. Mas para a vida eterna, só para aqueles que crerem no Senhor. Não haverá mais lágrima, não haverá, diz o texto em Apocalipse, não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Olha que coisa extraordinária. E aí você começa a olhar para o foco de João. O foco de João é demonstrar justamente que através da morte de Jesus, a morte pode ser vencida. Porque ele não tinha pecado e quando ele morre, ele vence a morte. Mas não agora, nós estamos morrendo, nós continuamos morrendo. Mas no dia em que ele voltar, nós ressuscitaremos pelo seu poder, com a sua voz, pela sua voz, ressuscitaremos para nunca mais morrermos. Muito mais, para sermos restaurados.
completamente. Presta atenção nisso, restaurado completamente. Os textos bíblicos apontam para isso. Não haverá mais lágrima, morte, luto, pranto, dor. O que o paralítico no tanque de Betesda em João 5 passava? Vocês acham que a vida dele era como? 38 anos. Um paralítico, você acha que ele não tinha nenhuma dor? Como é que você acha que era a vida daquele cego de nascença durante toda a vida sem poder enxergar nada? Mas nós cremos que um dia o nosso Senhor voltará, e o texto é muito claro, os textos são claros, onde Ele restaurará todas as coisas. Então, quantos paralíticos ficarão sem serem restaurados? Nenhum. Quantos cegos ficarão sem verem? Nenhum. Quantas pessoas irão ser restauradas com problema? Nenhuma. Todas serão restauradas de forma perfeita, extraordinária com o seu corpo, conforme aponta o texto de Romanos capítulo 8 que o Paulo fala. Por isso que João coloca no seu evangelho que estes foram registrados para que nós creiamos. E os milagres que Jesus fez nunca mais foram repetidos. Nunca mais. Mas eu creio que eles são suficientes para nos mostrarem tantas coisas. Meus irmãos, hoje é um grande abuso, o uso e o abuso do milagre. Infelizmente, alguns, não são todos, não estou generalizando, mas alguns picaretas têm saído pelo mundo, fazendo promessas falsas, e muito mais, deixando de falar sobre o fim de todas as coisas, para prometer para as pessoas que Deus quer estar resolvendo todos os problemas agora. A Bíblia não ensina que Deus resolverá todos os problemas agora. A Bíblia ensina que Deus resolverá todos os problemas na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, se alguém chegar e dizer, não, Deus quer curar todo mundo aqui, ó, isso é mentira. Olha, Deus quer operar milagres nessa noite em todas as vidas aqui para quem tiver fé, isso é mentira. Porque existem alguns que carregarão para o resto da vida o seu problema e só será restaurado na volta de Cristo. Apontar que um dia haverá restauração, isso é importante. Mas muito mais, e eu finalizo com isso aqui. Qual é o foco de João? Se vocês olharem antes do capítulo, do versículo 30 e 31, presta atenção. Ele registra os últimos 2 versículos, mas como começa o capítulo 20 de João? Com a ressurreição de Jesus. Não há nada mais extraordinário do que a ressurreição dele. Porque com a ressurreição dele, ele está mostrando para os seus discípulos que a morte não pôde prendê-lo, que a morte não pôde segurá-lo. E no momento da ressurreição, como eu disse, o João mesmo registra que caiu a ficha deles, eles perceberam que a vida não se limita apenas a esta. Eles perceberam que adianta a gente querer abraçar o mundo se esta vida um dia irá se acabar, se existe uma outra vida além desta. E eles foram entender plenamente as palavras de Jesus quando diz, eu vou preparar-vos lugar. Ou seja, a morte não é o final de todas as coisas. Então, por que não crer mesmo diante dos problemas? Por que não crer em Cristo? Aguardando com esperança a sua volta. Por que não crer em Cristo mesmo com problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia? Por que não pegar a nossa esperança, em vez de estar baseada nas coisas que acontecem no aqui e no agora, e não olhar com os nossos olhos para a esperança futura, quando Cristo voltará? Por que olhar para as injustiças deste mundo e esquecermos que um dia o Senhor da Justiça há de julgar, porque Ele é reto juiz? Por que não? A fé do crente não está baseada no milagre. A fé do crente verdadeiro está baseada no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, Todo-Poderoso, que ao 3º dia ressuscitou, vive e um dia voltará sobre a terra. Que Deus abençoe cada um, que Deus amadureça a fé de cada um de nós, que faça essa igreja compreender as Escrituras, que nos faça ter paixão, amor quando nós pregarmos, que nos faça, meus irmãos, nós podemos iluminar a mente de muitas pessoas que são enganadas por aí, muitas pessoas que andam frustradas
por falsas promessas. Muitas pessoas que têm sucumbido à fé, muitas vezes por crerem em falsas promessas. E cabe à igreja do Senhor, que lê, que procura entender, que procura a direção do Espírito, cabe à igreja do Senhor servir de voz do Senhor para dizer: a Bíblia diz assim, a palavra do nosso Deus diz assim, para que todos os enganadores sejam denunciados e Cristo seja exaltado. Que Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé para que nós possamos orar. Depois que nós orarmos, eu peço aos irmãos só uns minutinhos que as crianças vão apresentar aqui. Creio que é uma musiquinha, né? Mas só um pouquinho de paciência depois da oração. Senhor nosso Deus, quão grato nós somos a Ti, Senhor. Gratos pela leitura da Tua palavra. Gratos, Senhor, porque o Senhor não deixa nossa mente, Pai, na escuridão, mas o Senhor nos ilumina com o Teu Espírito Santo. Pai, eu quero Te pedir que em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo esteja trabalhando a cada dia mais nesta igreja, a cada dia mais em cada um de nós, na nossa fé, Pai, no nosso dia a dia, Senhor. Acima de tudo, que essa igreja seja uma igreja responsável, uma igreja fiel, ó Pai, para com a pregação da Tua palavra, para com a exaltação do Teu Cristo Jesus através da pregação da palavra, ó Deus. Ó Pai, não permite, ó Deus, que nós sejamos enganados, mas também não permite que nós sejamos, ó Pai, covardes diante de tantas mentiras que são ensinadas muitas vezes, Pai. Mas que nós tenhamos um espírito de intrepidez para falarmos sobre a Tua verdade, sobre a Tua palavra. Conduz essa igreja, Pai, cada dia mais. Nós oramos confiantes no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou e hoje vive e um dia voltará para julgar esta terra, Pai. Nós oramos em nome dEle, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.